Fala pessoal, tá no ar mais um Não Explana aqui no Mais Carnaval e no vídeo de hoje eu vou deixar as minhas impressões sobre os 14 enredos do Grupo Especial de São Paulo. Bom, e para começar, eu vou seguir a ordem oficial dos desfiles para o Carnaval de 2020. Vou abrir aqui com a Barroca Zona Sul, que vai levar para o AMB a história de Teresa de Benguela. Para quem não sabe, Teresa de Benguela foi a líder do quilombo Coari-Terê, lá no Mato Grosso, e esse quilombo abrigou tanto negros quanto indígenas e tinha um funcionamento ali bem específico, que promovia autossustentabilidade através do plantio de algodão, e também foi instituído um parlamento pela Teresa de Benguela. É importante a gente analisar esse enredo não só pela sua importância histórica, mas por colocar em evidência a personagem negra, Teresa de Benguela, já que as mulheres negras foram invisibilizadas por essa dita história oficial. E outro link importante que esse enredo faz é com as Teresas de hoje em dia, e a gente pode também fazer aí uma ponte com a questão das terras quilombolas, que é uma discussão que está no cerne político aí há bastante tempo. Próxima escola é a Tom Maior, segunda escola de sexta-feira, que vai trazer o enredo É Coisa de Preto. E já tem aí a proposta de ressignificar esse termo que, infelizmente, é usado com cunho racista. Temos uma questão aí nesse enredo Tom Maior, porque é um enredo que fala sobre negros, porém é assinado por um carnavalesco branco, e tem toda essa questão do lugar de fala. E é um enredo de exaltação a personalidades negras que se destacam em diversos aspectos: esporte, nas artes, na dramaturgia, na literatura, enfim. Esse enredo aí pode ser impulsionado de várias formas. Por exemplo, temos aí a perda recente da atriz Júlia de Souza, que foi pioneira em diversos sentidos, a primeira atriz negra a pisar no palco do Teatro Municipal, a primeira atriz negra a protagonizar uma novela, e temos também discussões atuais que estão ressignificando essa imagem de Machado de Assis, que muitas pessoas acham que era branco e não era. Então acho que é uma chance da escola de poder colocar isso em evidência e poder gerar uma repercussão, um debate a partir dessa narrativa carnavalesca. Um outro desafio da escola é dar essa dimensão exata e digna a todos os negros que fizeram parte ali dos movimentos abolicionistas, base para que outras pessoas pudessem galgar espaços na sociedade de uma forma geral. Próxima escola, Dragões da Real, trazendo a Revolução do Riso. Foi o enredo que eu mais gostei em termos de proposta, porque ele parte de uma origem inusitada. Pouca gente sabe, e eu só fui descobrir por conta do próprio enredo, que lá no século III, no Egito, foi descoberto o papiro de Leyde. Esse manuscrito continha lá a informação de que o mundo foi criado a partir da gargalhada de Deus. Olha que ponto de partida interessante. Esse enredo da Dragões, ele é baseado no livro A História do Riso e do Escárnio, e ele tem outros pontos importantes aí que tratam o riso com esse caráter mais contestador e libertário. Ele vai falar também da origem da comédia, nos cortejos de Dionísio, que tinha um caráter de procissão, mas depois foram adotando esse tom mais satírico. Ele vai caminhar para a Idade Média, falando dos bobos da corte, que eram as únicas figuras capazes, com autoridade, de poder fazer deboche ali e questionar as atitudes das autoridades sem sofrer punição, o que não acontecia com o restante da população. E ele parte para um lado um pouco mais brasileiro aí, trazendo os cartunistas que desenvolveram em charges e sátiras durante o regime militar, que era muito delicado, e a partir desse traço do desenho eles puderam contestar uma determinada realidade. E esse encerramento fica aí por conta dos Doutores da Alegria, que já estiveram presentes no enredo da Imperatriz Leopoldinense de 2011 e vão estar presentes aí para poder tornar o carnaval essa grande terapia coletiva aí do riso e a gente poder se divertir, mas sem se alienar. Próxima escola, a Mancha Verde, atual campeã do Carnaval de São Paulo, e a Mancha vai trazer aí uma reflexão das atitudes do ser humano a partir da vida de Jesus Cristo. Tem reflexões como, por exemplo, o Natal, a data onde muitas pessoas só ligam em presentear aí com coisas caras, em muita fartura, e esquecem do real sentido dessa data e da origem humilde de Jesus Cristo. Em tese, é um enredo aí que vai clamar por justiça social e pelo combate à intolerância. E tem também uma reflexão importante, que é a existência do bem e do mal dentro de cada um de nós e como a gente reflete antes de praticar qualquer atitude no dia a dia. Esse enredo, ao meu ver, assim, está um pouco difícil de visualizar, mas ele carrega muito dessa característica cênica de dramatização do Jorge Freitas. A gente pode perceber, principalmente na apresentação do enredo, que houve toda uma mobilização da comunidade para poder produzir aquela festa. E essa é uma das grandes características do Jorge, que é envolver todas as pessoas, trabalhar muito esse capital humano e que faz toda a diferença no resultado final do desfile. Hora de abrir a porteira
Noiteira para acadêmicos do Tatuapé, que vai contar a história de Atibaia no Carnaval 2020. Esse enredo aí, quando foi lançado, ele pegou um pouco do estigma do bendito sítio de Atibaia, que permeou aí o noticiário político durante um bom tempo. Vira e mexe, ele aparece de novo aí nas manchetes, porém, a cidade vai muito além disso, e é isso que a escola pretende mostrar na avenida. Quem pega ali para ler a sinopse vê que é um cenário rural, né, ambientada ali a introdução na Fazenda Paraíso, que é um dos principais pontos turísticos nesse turismo rural ali na cidade, e esse violeiro começa a fazer ali menções às paisagens, às tradições, tem ali citações ao culto a São João Batista, a Nossa Senhora do Rosário, a Pedra Grande, que é outro ponto turístico onde tem a prática do voo livre, e a gente vai vendo ali no final da sinopse algumas citações que têm referência direta com o que está na logo do enredo, que são os morangos. Atibaia, para quem não sabe, é o principal produtor de morangos do estado de São Paulo e também se notabiliza pela produção de flores. E um outro elemento que está presente ali no final da sinopse, que eu acho que deveria ter um destaque maior, textualmente falando, é a presença da comunidade japonesa na cidade de Atibaia, tanto que se você fizer uma busca aí rápida pela internet e ver algumas atrações culturais da cidade, envolve, por exemplo, o Bon Odori, que é um ritual japonês ali em torno do cultivo do arroz, uma celebração da colheita do arroz, que é um alimento sagrado para os japoneses, e que eles trouxeram essa festividade, esse ritual aqui para o Brasil. E também temos o exemplo ali de um grande artista, um ceramista, que é o Shugo Izumi, que é um ateliê fantástico. Pesquise no YouTube para vocês verem a obra dele, e eu acho que rende muito em termos estéticos, caso a escola queira aproveitar esse material. Para fechar aqui o comentário da escola, eu só tenho receio de que esse enredo possa ser um pouco generalista, no sentido assim, de tratar de forma superficial o interior de São Paulo como uma coisa única ali, sem muita distinção entre as cidades. Por exemplo, eu nunca estive no interior de São Paulo, então não sei caracterizar ali cidade por cidade, mas Atibaia eu já identifiquei que o forte é esse cultivo do morango e essa produção de flores. Então isso tem que estar no enredo de uma forma muito impactante para que as pessoas possam verificar e associar diretamente, principalmente quem mora na cidade, né, possa criar esse elo ali enquanto assiste o desfile. Hora de dar um passeio pelo mundo com o Império de Casa Verde, que é a penúltima escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval em São Paulo. A escola vai trazer um enredo sobre o Líbano. Estamos falando de 7.000 anos de história. E aí, quando anunciou o enredo, o pessoal torceu um pouco o nariz. Nossa, país estrangeiro, será que dá Carnaval? Será que tem a ver? Pois é, existe uma conexão justamente com o Carnaval. A gente sabe que a comunidade libanesa aqui no Brasil ela é enorme, e temos um exemplo aqui no Rio, que são os pais do Anísio Abraão Davi, o patrono da Beija-Flor de Nilópolis. A dona Júlia e seu Abraão vieram do Líbano e se estabeleceram em Nilópolis e começaram a trabalhar como mascates. Mascates, para quem não sabe, são vendedores de porta em porta. Os libaneses sempre tiveram esse tino mais comercial para essas atividades. Não à toa, eles se tornaram grandes empreendedores aqui no nosso país. E basicamente, eu já expliquei aqui o último setor do desfile da escola. É importante a gente frisar que os libaneses que vieram aqui para o Brasil vieram por conta de uma perseguição religiosa, eram libaneses cristãos e estavam lá sob o domínio do Império Turco-Otomano. E já que eu expliquei o final, vou voltar para o início agora, 7.000 anos atrás. Vamos falar das civilizações que ocuparam esse território libanês, e todo esse contexto vai servir como material visual para a escola, para o Império de Casa Verde usar no desfile. Sobre os fenícios, que criaram ali um alfabeto específico por conta das suas habilidades comerciais, ou seja, foi um alfabeto criado para facilitar aquelas transações, que depois esse alfabeto serviu de base para o alfabeto grego. E temos também a habilidade dos fenícios nas grandes navegações lá na Antiguidade, antes de Cristo. Eles já percorriam várias rotas marítimas e também tinham aí uma grande capacidade, né, para a construção de navios, inclusive navios de guerra. Entre outros elementos que estarão presentes nesse desfile do Império de Casa Verde estão as citações do Líbano no Antigo Testamento, são várias citações. O fato de Byblos, uma das cidades libanesas, ser considerada uma das mais antigas do mundo, e a questão que envolve a simbologia ali em torno da bandeira do país. Você tem o cedro, que é uma árvore sagrada, cuja madeira foi até utilizada para fazer embarcações para outras civilizações, era um material muito visado historicamente. E tem ali o vermelho, que representa o sangue daqueles que lutaram fortemente para poder expulsar as forças estrangeiras do país, lembrando que o Líbano era comandado pela França. E outro elemento que pode ser muito bem aproveitado aí em termos de visual para esse desfile do Império de Casa Verde são os detalhes da arquitetura islâmica, que dispensa comentários, são de uma beleza ímpar. E para fechar o comentário aqui na escola, eu quando fui assistir a leitura da sinopse, eu fiquei me perguntando se haveria alguma menção, né, até aproveitando esse contexto social, geopolítico do Oriente Médio, se haveria alguma menção aos refugiados, porque para quem acompanha
o noticiário, o Líbano tem um grande contingente de refugiados da Palestina e também agora da Síria por conta da guerra que já assola o país há bastante tempo. Mas eu comecei a verificar no próprio noticiário que o país não lida bem com essas questões, então, portanto, seria um pouco delicado trazer isso na forma de carnaval. Hora de fechar aqui a sexta-feira de carnaval com a X9 paulistana, que vai levar para o AMB o enredo Batuques para um Rei Coroado. Nada mais é do que um grande passeio aí pelas principais batucadas do país. E é interessante porque o departamento de comunicação da X9 fez um trabalho muito bom no canal do YouTube e foi dando pílulas de informação que tinham a ver com o enredo e serviam ali como spoiler. Por exemplo, você pode ir lá acessar o canal do YouTube da X9 e tem vídeos sobre o marabás, sobre o carimbó, sobre o tambor de supapo, que são algumas manifestações que estarão presentes nesse desfile da escola. Temos aí como grande fio condutor desse enredo um personagem que é um rei, um pequeno rei africano que vem para o Brasil com essa missão que foi dada lá pelos IBGs. Isso aí é a licença poética achada pelo carnavalesco Magu para poder conduzir essa história. E aqui ele percorre todas essas batucadas e, por fim, se encontra ali no Carnaval das Escolas de Samba de São Paulo, especificamente na X9 paulistana, onde tem esse encerramento do enredo. Bom, apesar de eu achar um pouco previsível esse tipo de narrativa, até porque cada batucada tem a sua história particular e, em tese, daria um enredo aí à parte, eu acho que quando tiver ali o efeito conjunto de todas essas tradições juntas no AMB, isso pode dar muito certo, até pela posição de desfile da escola e por aproveitar muito o colorido que envolve aí cada tradição. Dando sequência aqui, é hora de falar da Pérola Negra, que vai trazer para o AMB a história do povo cigano. E, se eu não me engano, é a primeira vez que São Paulo vê um enredo totalmente dedicado ao povo cigano, não apenas citações, como a gente já viu em outras narrativas carnavalescas. E é o seguinte, para quem não sabe, a origem do povo cigano é a Índia. Eu mesmo não sabia, eu fui descobrir pesquisando sobre o enredo. E é interessante que o enredo não fica preso somente a essa questão mais visual dos ciganos, a dança, a musicalidade, o esoterismo, a simbologia. Óbvio que vai ter aí o culto à Santa Sara no respectivo setor do desfile, porém o enredo pretende demonstrar aí todos os fluxos migratórios que fizeram os ciganos se estabelecerem em diversos países do mundo e o que provocou esses fluxos migratórios, que foi a perseguição e a intolerância. Isso se deu na própria Índia, onde houve aí o primeiro fluxo migratório, onde os ciganos foram para a Europa e para o norte da África, e depois um novo fluxo migratório, onde eles vieram para as Américas, e temos por fim aí esse estabelecimento da comunidade cigana no Brasil e como eles se adaptaram aqui ao nosso país e puderam também contribuir com as suas tradições para a nossa cultura. E é justamente a partir desses fluxos migratórios que tem um outro fator importante desse enredo, que é mostrar que os ciganos, apesar de ter tradições mais universais entre os povos, em cada país onde eles se estabeleceram, eles adquiriram características novas e isso os diferencia. Um cigano que vive no Brasil provavelmente não tem 100% das características de um cigano que vive, sei lá, na Romênia, na Bulgária, que são países com população significativa de ciganos. Vou falar agora da Colorado do Brás, que surpreendeu muita gente com a sua abertura impactante aí do Carnaval 2019 em São Paulo, tanto que permaneceu no grupo e com méritos. O enredo dessa vez é Que Rei Sou Eu, que trata da lenda de Dom Sebastião, um enredo que não é inédito, já passou aí algumas vezes, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A última vez foi na Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2008, que rendeu um belíssimo samba para a Mocidade. A Colorado já tem um samba também aí escolhido. E é o seguinte, é um enredo que, se a gente for ver pela marca, ele traz uma irreverência ali, que é um rei mais praiano. Como que ele chegou aqui, como que se estabeleceu essa lenda, esse imaginário de Dom Sebastião no Maranhão, só que essa marca do enredo está me levando aí para uma licença poética que talvez o Leonardo Catapreta, carnavalesco, pode utilizar de uma maneira bem interessante nesse desfile. Agora é aguardar, porque é uma história que, em tese, a gente já conhece de ver no Carnaval, a história de um rei português que desapareceu numa batalha contra os mouros no Marrocos. E essa lenda foi trazida para o Brasil e se disseminou principalmente no Nordeste, onde tem aí todo esse misticismo em torno da figura de Dom Sebastião. Agora é aguardar para ver como será essa abordagem e uma expectativa que todo mundo tem em relação ao uso das cores, se vai ter essa explosão de cores que o Léo fez no desfile de 2019. Próxima escola, Gaviões da Fiel, que fez aí a contratação histórica do Paulo Barros para o Carnaval de 2020. Paulo, que dessa vez vai assinar novamente o desfile ao lado do Paulo Menezes, assim como eles fizeram na Vila Isabel em 2018.
Para quem lê o sinopse, percebe que tem ali uma semelhança de estrutura narrativa com o enredo da Viradouro de 2019, que garantiu o vice-campeonato para a Escola de Niterói. Esse enredo do Paulo Barros na Gaviões, ele abre ali com a questão da mitologia, desse surgimento do amor por meio das divindades, Eros e Afrodite. Depois ele parte para as histórias de amor mais consagradas aí da humanidade. Temos aí como exemplo, não está na sinopse, mas podemos supor, temos Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, enfim, uma infinidade de casais que estão aí no nosso imaginário e já servindo de inspirações para N obras de arte. Depois nós temos aí esse amor por uma causa, né? Aqueles que lutaram defendendo uma determinada causa, combatendo regimes, tiranos, enfim. Em sequência, temos um amor mais ampliado no sentido de que também aborda a amizade. Ele faz uma citação ali aos Três Mosqueteiros, que é um setor chamado Sempre ao Seu Lado. E o último setor do desfile, é óbvio, tem uma carga emocional muito forte, afinal estamos tratando de 50 anos da Escola de Samba Gaviões da Fiel. Então vai tentar ali explicar essa explosão de amor. Como é que isso acontece, como é que mobiliza essas pessoas, como se dá essa paixão dos torcedores da escola para, enfim, transcender naquele momento de êxtase ali na avenida. Como já é característica de alguns enredos do Paulo, ele pega ali um tema central e divide em subgrupos ao longo do desfile e trabalha com imagens de fácil assimilação para poder facilitar essa interatividade com o público. Hora de falar da morada do samba Mocidade Alegre, que contratou aí o novo carnavalesco, o Edson Pereira. O enredo, para quem não sabe, é sobre as Iabás, que são as orixás femininas. Vamos ver se eu estou aqui afiado. Obá, Oxum, Euá, Iemanjá, Iansã e Nanã. Se eu esqueci de alguma, você deixa aqui nos comentários, beleza? A minha dúvida é a seguinte: se a gente vai ver apenas uma história expositiva, ou seja, uma narrativa particular de cada orixá em cada setor do desfile, ou se esse enredo propõe aí a mostrar como uma orixá está presente, se entrelaça com a história de outra. Isso é muito característico das mitologias africanas, né? Você ter citações de orixás em histórias mútuas. Mas é claro que é um carnaval que possui infinitas possibilidades visuais e é um tema interessante porque é uma escola comandada por uma mulher. Então essa identificação é imediata e pode ser bem providencial, bem produtiva para o desfile. Vou falar agora da Águia de Ouro, que dessa vez vai trazer o enredo O Poder do Saber e conta agora com o carnavalesco Sidney França, que fez belos desfiles na Gaviões da Fiel. A premissa desse enredo, pelo que eu constatei nas entrevistas do Sidney, ele parte da figura de um velho sábio que tem ali a sua águia conselheira e vai guiando ele nessa viagem, mostrando aí como o homem desenvolveu o seu intelecto desde os tempos primitivos, como ele fez para sobreviver, para dominar o fogo, para plantar, para caçar, enfim, toda essa trajetória, até o momento em que o homem decide brincar de Deus, e esse que é o ponto de virada aí do enredo, que vai terminar com essa conscientização, né, de usar a sabedoria a favor da humanidade. Bom, como eu pesquisei na internet e a sinopse não estava disponível ainda, eu fiquei aí necessitando de outras informações sobre esse enredo para poder fechar essa ideia na minha cabeça, porque se a gente for pegar tudo que o homem desenvolveu a partir do seu intelecto, é uma infinidade de situações, e o homem, neste exato momento, está desenvolvendo novas tecnologias, enfim, novos tipos de conhecimento. Então, qual vai ser o ponto em que esse enredo da Águia de Ouro vai parar ali para ter essa virada, para ter essa reflexão de que o homem passou a brincar de Deus e, enfim, ele poder refletir a partir de suas atitudes e dar um caminho mais harmônico aí para o mundo. Vila Maria, que mais uma vez vai fazer uma homenagem ao país. Dessa vez é a China, e como a China tem um lastro histórico gigantesco, uma história milenar, a escola teve que achar um recorte específico para abordar esse carnaval. E o recorte vai ficar restrito ali às invenções, às contribuições da civilização chinesa para a humanidade. Temos aí grandes invenções: o papel, a bússola, a pólvora, o macarrão, o sorvete, a seda, a pipa, e temos também um link com essa China mais moderna, mais industrial, mais conectada, mais globalizada, que tem aí como destaque a produção para as tecnologias de comunicação. Inclusive, duas empresas chinesas estão no topo aí do ranking de vendas de smartphone, e entre outros setores onde a China se destaca. Eu acho que esse recorte narrativo traz uma certa margem de segurança para esse desfile da escola, porque está tudo ali delimitado. Porém, eu acho que não pode ficar só nessa coisa expositiva, do tipo, a China inventou isso, isso e aquilo. Tem que haver um link ali no desfile para demonstrar o impacto dessas invenções, dessas contribuições para a humanidade, trazer essa discussão um pouco mais ampla. Vou fechar o vídeo aqui com a última escola a desfilar no sábado de carnaval, que é a Rosas de Ouro, que surpreendeu todo mundo aí com esse enredo ousado para os padrões do Carnaval de São Paulo e para a própria tradição da Rosas de Ouro. O enredo se chama Tempos Modernos
e vai abordar aí a quarta revolução industrial, que é um assunto que está muito latente aí entre os estudiosos, tanto que tem faculdades participando do processo de produção desse carnaval. Esse enredo tem grandes possibilidades visuais e narrativas, a gente pegar desde a primeira Revolução Industrial, que é o advento da máquina a vapor, que mobilizou toda uma produção, dinamizou uma produção ali naquela época lá na Inglaterra, que foi a precursora. Depois temos a segunda Revolução Industrial com a eletricidade e a terceira que envolve ali a eletrônica e as comunicações. Essa quarta Revolução Industrial está baseada basicamente na relação homem-máquina, seja na automatização integral das fábricas de automóveis, os veículos não tripulados, você tem a nanotecnologia, as impressoras 3D, a realidade aumentada, você tem a inteligência artificial, ou seja, você tem uma série de produtos e fatores aí que tornam diferente essa relação entre o homem e os meios de produção. E a grande discussão desse enredo, que eu até vi em algumas entrevistas aí do André Machado e da presidente Angelina Basílio, é perceber o quanto isso vai nos afetar enquanto trabalhador, porque falando em termos de Brasil, onde temos um desemprego recorde, onde temos poucas chances de qualificação profissional devido às desigualdades, como que isso vai impactar o Brasil? E de que forma a escola vai trazer essa discussão para um contexto nacional? Será que vai ser tudo lindo e maravilhoso ou não? É interessante a gente observar aí todo o movimento em torno dessa quarta revolução industrial, porque alguns empregos deixarão de existir, como em todas as revoluções industriais passadas, e novos cargos passarão a existir aí até para poder operar, dominar melhor essas novas tecnologias. No entanto, no ambiente de Brasil, onde você percebe aí um ataque direto às universidades públicas, como que a longo prazo esse país vai formar uma mão de obra capaz para acompanhar todas essas transformações? É uma discussão muito boa para se ter nesse desfile da Rosa de Ouro, espero que ela faça. Bom, e assim eu fecho esse vídeo com as minhas impressões dos enredos do Carnaval de São Paulo, grupo especial. Você, se gostou, deixa aqui o like e compartilha suas impressões comigo aqui nos comentários. E é claro, segue o Mais Carnaval em todas as redes sociais e eu te espero no próximo vídeo.